Vamos falar de mais algumas funções do Excel, e neste módulo nós vamos falar das funções matemáticas e trigonométricas. Eu falo matemáticas e trigonométricas porque o grupo se chama funções, vou clicar aqui para vocês verem, tá vendo? O grupo se chama matemáticas e trigonométricas, tá certo? O grupo dessas funções, vamos falar de algumas dessas funções, nem de todas, mas de algumas como soma, soma-sis, arred, truncar, int, potência e raiz. São 7 funçõezinhas bem simples para a gente entender como é que elas funcionam. E como exemplo para calcular isso aqui, nós vamos usar essa planilhazinha aqui em cima para estar calculando algumas situações aqui. A primeira coisa é calcular a função soma. Então aqui eu quero a soma de todos esses salários, como está pedindo aqui no comentário, né? Coloque aqui a soma dos salários. Então nós vamos usar a função soma para isso. A primeira, sempre uso o assistente de função, né, com vocês. Eu clico aqui na função, no assistente de função, escolho a função matemática e trigonométrica e escolho lá a função soma. Lá no grupozinho eu escolho a função soma. Aqui está ela. Selecionei a função soma, cliquei OK. E aí ela me pede o parâmetro. Veja que como agora ela não encontrou nenhum número próximo, ela trouxe vazia. Aqui eu vou selecionar a região e vou clicar OK. Pronto, apareceu aqui o total dos salários. Agora, como exemplo, nós vamos usar aqui embaixo a soma dos salários de acordo com o critério que ele está pedindo, que é o quê? A função soma-sis é uma função bastante interessante, como ele pede aqui. Coloque a fórmula que mostra a soma dos salários do pessoal do departamento financeiro e do gênero feminino. Então, ele vai calcular a soma destes salários, só quem é do departamento financeiro e do gênero feminino. Então, vamos escrever aqui, igual soma-sis. Então, mandar somar estes salários, cuja região do departamentos, veja que eu estou selecionando todos, seja igual a financeiro e cujo gênero seja F. Então veja que eu estou pedindo para somar essa coluna, cujo coluna C, que são os departamentos, seja financeiro, e cuja coluna D, os gêneros, seja feminino. E assim eu poderia passar mais parâmetros se eu precisasse. Quando teclo Enter, então deu 7.000. Quem é 7.000? São as duas pessoas aqui que são do departamento financeiro, do gênero feminino. Ok? Vamos então à próxima função, a função arred. A função arred, ela arredonda com tantas casas decimais que eu preciso especificar. Então, por exemplo, aqui eu tenho na célula A4, 3,4753, igual arred desta célula A4 com duas casas decimais. Então, como a casa anterior é 5, de 5 a 9 eleva mais 1, dá 3,48, porque ele elevou o 5, que é mais uma posição para a próxima. A função truncar. A função truncar, diferente da função arred, ela não arredonda, ela trunca, né? Aqui você vai ter dificuldade com algumas funções que elas estão em inglês, apesar da versão estar em português. Então, muitas vezes, ao buscar a função truncar, você vai encontrar a função trunc, tá? Então, tenham cuidado com isso. Então, aqui A4 com duas casas decimais. Com duas casas decimais. Então, ele não vai arredondar, ele vai truncar, prender o número naquela posição. A função int vai retornar o inteiro de um número. Então, o int de A4 é 3. Ok?
A função potência calcula a potência de um número sobre o outro. Por exemplo, qual é a potência de 3 elevado à segunda? Certo? Então, a potência de 3 elevado à segunda dá 9. E assim, qualquer outro número que você troque, ele vai fazer o cálculo da potência. A função raiz se chama raiz quadrada, porque ele só calcula a raiz quadrada de um número. Não tem no Excel uma função para calcular a raiz de outra potência, como raiz enésima ou uma raiz, por exemplo, cúbica. Não tem função para calcular a raiz cúbica ou a raiz quarta. Então, vamos colocar aqui igual raiz. Qual é a raiz de 9? 3, porque 3 vezes 3 dá 9. Então, dessa forma, nós vimos algumas funções e como elas funcionam, ok?